Amém. Vamos orar, ore comigo, por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa hora nós queremos clamar pelo Senhor, pela Tua presença. Queremos clamar que o Senhor nos ajude nesse momento. Senhor Jesus, não só a compartilhar isso que o Senhor entregou ao meu coração, mas também para que todos que estão aqui possam entender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que até o mais duro coração que esteja aqui hoje, seja, Senhor, quebrantado pelo poder da Sua palavra. Espírito Santo, venha com a Tua doce presença. Venha, Senhor, enquanto a palavra, Senhor, é ministrada esses corações, vem libertando essas vidas, salvando, fortalecendo, edificando a fé. E que todos saiamos daqui hoje, Senhor, fortalecidos em Ti, crendo mais em Ti, mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Até se você tem Bíblia aí, pode ir encontrando. Se você for usar seu celular também, pode ir ligando ele e abrindo aí na carta aos Filipenses, tá bom? Seria muito útil também se você tivesse um bloquinho de notas, alguma coisa para você ir anotando. É muito comum depois que a gente termina uma pregação, e às vezes a gente para por curiosidade ali fora e pergunta, e aí, como é que foi a pregação? Não, foi bênção, né? O que o rapaz falou? Eu não lembro. Então, por isso que é importante, gente, a gente anotar, tá? Um ponto ou outro, até para que durante a semana a gente possa estar revendo isso. E não só dessa forma, mas também temos a nossa ferramenta que nos dá esse acesso também pelo canal do YouTube da igreja. Sempre agora a gente está liberando as pregações, as ministrações lá no canal. É muito importante que você acesse, que você compartilhe, para que a palavra de Deus possa ser esparramada por todo esse mundo. Amém? A carta de Paulo aos Filipenses. Quem escreveu, lógico, Paulo. Essa carta ela é chamada ou conhecida como a carta da alegria. Palavras como alegria, encorajamento, consolo, fortalecimento, são coisas que são muito evidentes no conteúdo dessa carta, né? E talvez até muito contraditório, pelo fato ou a situação em que Paulo se encontrava, quando ele escreveu essa carta. Essa carta fala muito sobre alegria, muito sobre encorajar os demais irmãos, os irmãos próximos, os irmãos que estão à distância. Fala muito sobre consolar os irmãos e também fortalecer o ânimo dos irmãos. É comum você ler a carta e você ver Paulo falando para os irmãos ficarem firmes, permanecerem constantes, se alegrarem. E num texto ele diz, irmãos, se alegrem. Outra vez eu digo, ele ainda repete, se alegrem. Não deixa nada deixar com que você venha se entristecer, né? Ficar cabisbaixo, muito pelo contrário, se alegre. Então é muito contraditório olhar para o conteúdo dessa carta pelo fato de que o escritor dela estava preso, certo? Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Filipos era uma cidade que ficava na província romana, da região ali da Macedônia, certo? Hoje é onde nós conhecemos como a Grécia. E Paulo foi visitar essa cidade, levar o evangelho a essa cidade, na sua segunda viagem missionária. Isso você vai encontrar lá em Atos capítulo 16, tá? Eu vou citar algumas partes desse capítulo aqui, mas não agora. Mas é ali que acontece, quando o evangelho chega até essa cidade. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, já por volta do ano ali de 62 depois de Cristo. Então ele está numa situação, ao nosso ver, né, olhando assim com os nossos olhos, numa situação totalmente contrária para que ele pudesse falar de alegria, de consolo, de fortalecer alguém ou de encorajar alguém. Como é que eu vou encorajar uma pessoa se eu estou preso, né? Como é que eu vou falar para uma pessoa estar alegre se eu estou preso? Como é que eu vou, gente, fortalecer a fé de alguém se eu estou preso? Né? Então é meio contraditório isso, mas vamos lá. Qual que é o objetivo de Paulo com essa carta? Paulo ele tem um objetivo principal, dentre todos os demais. O principal deles é encorajar os irmãos a não viverem como cidadãos romanos, porque ali em Filipos era uma colônia romana, uma das principais da época, na verdade, né?
Mas Paulo traz essa mensagem, esse conteúdo para esses irmãos, para encorajar eles. Vocês não devem viver como cidadãos romanos, pelo contrário, como cidadãos dos céus, né? Paulo vai falar isso muito claramente, principalmente no final do capítulo 3, para que ele diz, a nossa pátria está no céu, de onde nós estamos esperando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, gente, Paulo ele tinha muito carinho por esses irmãos. Dentre outros objetivos que ele escreveu essa carta foi para agradecer, porque essa igreja compartilhou da dor de Paulo em muitas situações. Principalmente essa igreja de Filipos enviou para Paulo 2 assistências, material, tá? Ajudou ele no momento difícil. Então, um dos motivos de Paulo levar ou mandar essa carta para esse pessoal aqui é para agradecer. Obrigado, porque vocês, mesmo à distância, compartilharam comigo, né? Me ajudaram no momento difícil, me assistiram, ok? Por isso, Paulo tinha um carinho muito grande por esses irmãos. Não só porque ter ido lá e plantado a igreja, principalmente pelas circunstâncias, as situações que originaram essa igreja, tá? Mas também pelo fato dessa igreja compartilhar com Paulo, amar Paulo, assistir Paulo em muitas situações difíceis. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Paulo tinha um carinho tão grande com esses irmãos que mesmo à distância, preso, Paulo estava presente, cuidando deles através do quê? De cartas, que foi o caso dessa carta que ele envia, e também através de envio de irmãos. Paulo enviou Timóteo, mas antes de Timóteo enviou Epafrodito, simplesmente para assistir os irmãos, fortalecer a fé dos irmãos, cuidar dos irmãos, levar essa mensagem que Paulo estava escrevendo a punho, mesmo preso, dizendo, fala para esse povo se alegrar. E ele ainda escreve no início da carta dizendo, olha, é ciente aí de vocês que eu estou preso, mas isso não é motivo de vocês ficarem fracos na fé. Muito pelo contrário, animem-se, porque por causa da minha prisão aqui, muitos têm ouvido a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Então, olhando para esse cenário desse homem preso e ainda tentando encorajar essas pessoas, desse homem preso, mas ainda tentando fortalecer a fé desses irmãos, nós tiramos muitas lições para nós hoje como igreja, como comunidade, certo? Existia algo aqui que Paulo... Um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta, que preocupava muito Paulo. E a preocupação era tão grande, gente, que levava ele às lágrimas quando ele escrevia, certo? Paulo estava muito triste, desesperado, quando ele escreve essa carta. Principalmente quando ele vai tratar desse ponto em específico. Aqui eu quero ler o texto com você. Abra aí Filipenses, capítulo 3. Verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17. Diz assim o texto, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Verso 19 diz, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e eu quero enfatizar o fato dele dizer isso, repetidas vezes, porque no início do capítulo 3, verso 1, ele vai dizer assim, quanto ao mais meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Então aqui vale ressaltar que Paulo está usando aquela estratégia, que a repetição se torna o quê? Pedagógica. Para muitos pode parecer enjoado, chato, nossa, falar a mesma coisa, mas para Paulo não. Ele precisava falar desse assunto, principalmente pelo fato que é um assunto muito urgente, muito necessário, a ponto de o coração dele estar aqui, escancarado diante de nós. Ele diz, eu falei isso a vocês e falei repetidas vezes, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo.
Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. Inimigos da cruz de Cristo. Amém? Diga comigo, inimigos da cruz de Cristo. Se você não lembrar de nada, pelo menos do tema você lembra quando você sair daqui, tá bom? Paulo desejava aqui com essa oportunidade combater dois grupos principais, né? Ele começa a fazer isso logo no capítulo 3, lá no início, e chega até esse texto que nós lemos. O primeiro grupo que ele quer combater são os judaizantes. Embora ali seja uma colônia romana, os judeus estavam migrando para lá também, certo? E quando chegaram lá e viram o crescimento da igreja, o avanço da igreja, ver os irmãos compartilhando sobre Cristo, o que os judaizantes queriam fazer? Eles queriam, sendo legalistas, insistirem para os irmãos ali, que para serem salvos eles precisavam ainda seguir os mesmos preceitos da lei de Moisés, ok? Eles ainda precisavam observar a lei em tudo, né? Por isso que são chamados judaizantes, que ainda estão presos à antiga aliança e não aceitam a nova aliança. Agora, Paulo, quando vai tratar com esse primeiro grupo, no capítulo 3, verso 2 e verso 3, ele vai dizer assim: acautelai-vos dos cães. Olha só a expressão que Paulo usa. Acautelai-vos, toma cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidados com a falsa circuncisão. Certo? Ele está citando a circuncisão da lei. Essa pelo fato que era feita na carne. Mas agora Paulo está lembrando, não é essa a circuncisão que nós temos mais. A nossa circuncisão agora é no espírito. Ok? A marca que nós temos agora é em nosso espírito. Aí ele diz no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Mas o motivo pelo qual Paulo está dizendo, e ele repetia várias vezes e chorava por causa disso, não era por causa desse primeiro grupo. Era por causa do segundo grupo. E o segundo grupo, ele é conhecido como os libertinos. Gente, esse grupo estava presente basicamente em todos os lugares em que Paulo ia pregar, em que Paulo plantava uma igreja, esse grupo estava presente. Ora mais fraco, ora mais forte. Que é o caso da igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos, embora seja uma colônia romana, ou seja, a igreja era formada mais por gentios, pessoas que não eram mais, ou não eram antes da antiga aliança, não tinha a aliança que Deus fez com Abraão, não respeitava isso, eram gentios, uma nação sem Deus. Então, essas pessoas eram chamadas de libertinos. Quem são esses? Gentios que aceitaram a Cristo, faziam parte da igreja, preste bastante atenção nisso, aceitaram a Cristo, faziam parte da igreja, estavam no meio da igreja. É como aquele ditado, era crente, parecia crente, tinha cheiro de crente, mas não era crente. Esses eram os libertinos. Esses homens, essa palavra, ela traz a ideia de quê? De realmente a pessoa que queria viver na liberdade, ou no sentido mais extremo, libertinagem. Certo? Então essas pessoas, o que eles diziam? Eles insistiam, tá? Que o fato da salvação ser pela graça em Cristo, eles poderiam viver em seus próprios prazeres, mas crendo em Deus. Viver nos seus pecados, principalmente os pecados domésticos, aqueles que as pessoas não abandonam nunca, e buscavam principalmente os seus próprios interesses. Certo? Esses eram os libertinos. Gente, e Paulo está dizendo, eu estou repetindo isso para vocês e eu estou chorando. Agora eu quero que vocês, por favor, com muita empatia, tentam ver o coração de Paulo como um líder, um pastor que foi ali, um apóstolo, plantou essa igreja, e agora está tendo que tomar conta dela, mesmo à distância, preso, chorando, desesperado, porque tem pessoas no meio da igreja, que ele está dizendo, é inimigo daquilo que eu preguei para vocês. É como se ele estivesse lá na prisão e aos poucos vê um castelinho sendo derrubado. Pouco a pouco. Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre esse tipo de grupo, que estava ali em Filipos, ele diz o seguinte, a unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos, imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que o levaram a lágrimas. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo.
Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Eram comilões, beberrões e imorais, com uma visão muito liberal da fé, do tipo que está sempre dizendo, isso não é pecado, não tem problema. Esse é o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. O que é certo para nós aqui, que estamos vendo essa passagem, vendo esse texto, é que Paulo estava desesperado. Havia uma necessidade urgente nele tratar sobre isso. Porque aqueles irmãos, e vale aqui destacar 3 coisas. Primeiro, esses irmãos estavam entre os irmãos da igreja. Estavam no meio da igreja. Certo? Isso você vê claramente no verso 18. Pois muitos andam entre nós. Paulo está dizendo, esse povo está lá. E aos poucos esse povo vai influenciar os outros, que é o que nós podemos destacar. Faziam parte da igreja e influenciava muitos. Irmãos, cá entre nós, né? Por exemplo, vamos usar os nossos filhos como exemplo. Você trabalha ali, luta para ensinar uma coisa tão boa, cristã para o seu filho, um padrão bíblico, e ele custa aprender, mas vai para a escola, ouve um negócio até mal ouvido, e já chega sabendo daquilo. Aprender o que é errado é sempre mais fácil do que aprender o que é certo. Isso é fato, sim ou não? Agora, tentar influenciar a pessoa para a coisa certa, gente, olha o trabalho que é. Influenciar para o que é errado é muito fácil. É muito fácil. Por isso que Paulo está aqui desesperado escrevendo isso. Esse povo está lá no meio. Gente, esse povo vai influenciar os irmãos, aqueles que estão tentando vencer, aqueles que estão tentando caminhar de uma forma justa, piedosa diante do Senhor, viver uma vida de integridade, de santidade, de compartilhar do Senhor com o mundo. Esse povo está lá no meio e aos poucos eles vão influenciar. Pensa você tentando viver uma fé verdadeira com o Senhor, viver em santidade com o Senhor todos os dias. De repente você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, rapaz, não precisa disso. Isso é bobeira. Isso aí é na época de Jesus, gente, orar é na época, gente, eu já ouvi isso, não precisa orar desse tanto, isso era para os apóstolos, lá no início da igreja, porque o começo é difícil, mas hoje nós já estamos no bom. Não precisa disso, né? Então é comum você ouvir esse tipo de coisa. Então eu destaco isso aqui para vocês. Paulo diz, eles estão entre nós, faziam parte da igreja e influenciavam muitas pessoas. Amém? O que eu quero destacar aqui com uma ênfase maior sobre essas pessoas é que eles buscavam seus próprios interesses. Olha comigo o verso 19 do capítulo 3. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O que vale destacar aqui muito, que é uma característica dessas pessoas aqui, desse grupo, dos libertinos, é que eles viviam para satisfazer os seus próprios interesses. Paulo está dizendo, o Deus deles é o ventre, o que quer dizer o quê? Que aquilo que é suficiente para eles, o que eles procuravam era satisfazer eles mesmos, suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Porém, Paulo está dizendo, o fim deles é o quê? A perdição. Então Paulo está dando um alerta para aqueles irmãos, toma cuidado com esse grupinho aí, toma cuidado com esse tipo de pessoa que só vive buscando o próprio interesse. Por quê? Porque o fim deles é o quê? A perdição. Mesmo estando dentro da igreja, fazendo parte da vida da igreja, Paulo está dizendo, o fim deles é o quê? A perdição. Por isso que Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos. Paulo aqui, ele não quer de forma nenhuma deixar transparecer outra coisa. Ele é bem direto. São inimigos. Tá? Por que que Paulo vai dizer isso? Porque essa postura é totalmente contrária ao significado da pregação da cruz, gente. Paulo chegou ali e levou o evangelho para aqueles irmãos, a mensagem da cruz. E eu posso até usar um exemplo, não é o caso de Filipos, mas ele fala muito claramente à igreja de Corinto. Olha, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, mas eu fui pelo poder de Deus. As minhas palavras não consistiam em sabedoria humana. Eu fui até vocês e eu preguei a palavra do evangelho, o próprio Cristo, a palavra da cruz.
Quando ele vai escrever ainda mais adiante aos Coríntios, ele diz, porque a palavra da cruz é o quê? Poder. Certo? Para muitos pode parecer loucura. Agora, por que pode parecer loucura? Porque uma das maiores pregações, ou a maior pregação da cruz, se assim eu posso dizer, se baseia-se em uma palavra: renúncia. Se eu posso dizer isso, a maior pregação da cruz é renúncia. Por isso que para muitos é loucura. Porque hoje, principalmente hoje, isso está mais forte do que nunca. Falar para você buscar algo de outra pessoa, trabalhar pelo interesse de outra pessoa e deixar o seu de lado, ao ver pelo mundo, é o quê? Loucura. Como é que eu vou fazer isso? Deixar os meus interesses para cuidar do interesse do pastor Jorge? De forma nenhuma. Ele que se vire para lá. Aí a gente dá uma de crente no final, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas eu estou fora. Então por isso que Paulo está dizendo isso, gente. Eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles estão caminhando totalmente contrário ao que a cruz prega, ao que a cruz requer. Certo? Vamos olhar um texto aqui muito conhecido. Abra comigo aí, Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. O que seria renúncia? Se não posso dizer, o primeiro requisito de um discípulo de Jesus. O primeiro. Jesus vai dizer aqui, Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, entenda a declaração de Jesus, é um convite, ele nunca obrigou ninguém e não vai obrigar, certo? Nunca. Ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Isso aqui chama-se renúncia, diga comigo, renúncia. Mais forte, renúncia. Isso que Jesus está dizendo. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Amém? Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Ao contrário do que esses irmãos ali, aquele grupinho estava vivendo, buscando só os seus interesses. Agora, qual que é o problema disso, gente? O que é renúncia? A renúncia é o abandono do direito. Abandono de direito é deixar para trás, esquecer os próprios interesses. Jesus está dizendo, você quer ser meu discípulo? Ok. Não quer não? Está livre para ir. Viva como queira, seja livre como um passarinho, preso numa gaiola. Mas ele vai dizer, se quer, esqueça todos os seus direitos. Esqueça todos os seus interesses. Esqueça. Aqui você começa a ver que seguir Jesus não é um padrão, vamos dizer assim, é alto. O padrão é alto. Qual que é o preço de seguir a Jesus? Não, a salvação é pela graça, amém. Para ser discípulo você tem que esquecer-se de você. Eu preciso esquecer de mim. Amém ou não amém? Jesus disse, se você quer vir após mim, a si mesmo se negue. Agora ele continua dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, se já é difícil negar a si mesmo, imagina tomar a cruz. Agora, o problema é que muitas pessoas não sabem o que isso significa. É para mim pegar uma cruz, ir lá para o Monte Gólgota, enfiar ela lá e me pregar nela? Não. Olha só o que significa. Tomar a cruz e seguir Jesus significa comprometimento com Cristo. Diga comigo, comprometimento com Cristo. Não consigo mesmo, é com Cristo. No geral, comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação, identificação com algo ou com alguém. Quando você é comprometido com Cristo, você age em favor de Cristo com vigor, motivado, alegre. Você se identifica com Ele, com Jesus. Grave muito bem essa palavra, identificação. Comprometer-se com Jesus significa disposição em obedecer a Ele. Quem aqui está disposto a obedecer a Jesus?
Só que não é qualquer obediência, gente. É disposição em obedecer a qualquer custo. E não quando é apenas conveniente. E aqui eu repito, Jesus dizendo, toma a sua cruz e siga-me. Gente, é difícil mesmo. É complicado. O nosso maior inimigo hoje é quem? Não é o diabo. O nosso maior inimigo no servir ao Senhor, somos nós mesmos. Quem é que te impede de avançar no reino de Deus? Você mesmo. Quem é que te impede de receber a salvação? Você mesmo. Quem é que te impede de se entregar totalmente ao Senhor Jesus? Você mesmo. Eu mesmo. Só existe alguém que pode limitar a sua vida com Deus. É você mesmo. Certo? Agora, quando Paulo vai nos tratar sobre isso daqui, nós vemos ao redor desse texto, que nós chamamos de contexto, antes e depois, gente, Paulo tratando sobre isso em muitos versículos, e citando exemplos. Paulo não só está tratando com aquele grupo e dizendo que são inimigos da cruz de Cristo porque buscam seus próprios interesses, mas ele vem trazendo exemplos. Primeiro exemplo, e eu vou começar pelo mais pequeno que Paulo usa, Jesus. Exemplo de renúncia. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Que tenham em vós o mesmo sentimento ou modo de pensar de Cristo Jesus. E qual sentimento é esse? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele poderia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vou começar pelo exemplo menor, o de Jesus. Paulo está dizendo, você não pode nem precisa ser inimigo da cruz de Cristo. Porque o próprio Senhor que foi crucificado lá, renunciou tudo. Por isso que é muito contraditório hoje exercermos uma fé em Jesus e na verdade buscar o nosso próprio interesse. Obedecer a Ele só quando nos é conveniente. Jesus, ele virou para a multidão e disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Isso é uma pergunta para nós hoje, é uma pergunta para mim e para você hoje. O Senhor tem nos chamado e Ele está nos chamando a um nível de comprometimento aceitável diante dEle. Será que realmente eu entendi o significado daquilo que Ele me propôs? Será que eu entendi realmente o significado de ser discípulo de Jesus? Porque vamos olhar o exemplo do nosso mestre. Gente, foi uma proposta feita para Jesus. Jesus, ele não veio à terra obrigado. O pai chegou lá diante dele e disse, agora eu preciso resolver um problemão lá na terra. E eu estou te mandando e você não tem escolha. Você é obrigado a ir, não. Foi uma proposta feita. Hebreus capítulo 12, verso 2 vai nos dizer a proposta da cruz que Jesus aceitou. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, e nós chamamos ele de uma mini Bíblia, porque tem 66 capítulos, e exatos, uma divisão entre eles, e particularidade ou não, conscientemente ou não, você olha assim, e 39 capítulos primeiros fala de uma situação, e os outros 27 fala de outra. Os primeiros 39 fala de uma decadência de uma nação, os demais 27 fala da restauração dela. Agora, muitos teólogos afirmam que lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías olha para o céu e vê aquele trono, vê aquela glória, vê todo aquele cenário, aquela beleza toda, e ele se vê numa situação muito depravada de pecado, não só ele, mas toda a nação que ele está inserida, uma pergunta surge. Qual que é a pergunta? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Muitos teólogos afirmam que essa pergunta, na verdade, é um retrato da pergunta que foi feita no céu. Nesse momento, quando o plano da salvação está para ser construído, e esse plano foi executado, foi planejado, melhor dizendo, antes do princípio, antes de todas as coisas. E é um retrato da pergunta que Deus faz lá no céu, e agora? Eis o plano, mas quem vai executar? Quem enviarei, quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías no texto é o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. É a resposta de Jesus. Pai, deixa comigo.
eu vou lá. E para que ele pudesse vir aqui, ele precisou passar simplesmente por isso aqui. Não existindo na forma de Deus. Considerou-se ser igual a Deus. Muito pelo contrário. Ele se esvaziou. Do grego kenosis. Se esvaziou totalmente de toda a sua glória, da sua divindade. Deixou isso de lado de forma momentânea. Tornou-se servo. Tornou-se semelhante aos humanos, se humilhou até a morte, morte de cruz. Jesus teve que renunciar para vir aqui provar algo. Ele veio provar a justiça do Pai, ele veio provar o amor do Pai, e ele veio fazer isso para nos salvar. Jesus assumiu essa posição, mas primeiro ele teve que renunciar. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que o próprio Senhor precisou renunciar para cumprir a justiça do Pai, para cumprir a justiça da lei, eu, sendo eu, um miserável, vou colocar condições? Vou estabelecer limites? Ele se humilhou até a morte, gente, morte de cruz. Até hoje considerada como a pior das mortes que existe na história. Jesus demorou 6 horas para morrer, passou a noite apanhando de milhares de soldados. Jesus chegou até o último limite. Furaram o seu lado, não tinha mais sangue, saiu água. Jesus se entregou totalmente. Ele aceitou a proposta que lhe foi dada. E ele se comprometeu com aquilo, e se comprometeu a todo e qualquer custo, se for necessário, eu morrer. Gente, eu fico pensando em Jesus lá no jardim do Getsemane, que eu acredito que foi o limite que Jesus chegou. Foi uma proposta que foi feita, ninguém queria vir, até porque deveria que enfrentar Lúcifer, Satanás, até então imbatível, tá? Até então imbatível. Jesus aceitou, veio, venceu tudo, mas chegou um momento que ele chegou no seu limite. Lá no jardim do Getsemane, ele virou para o Pai, já em extrema agonia, suando gotas de sangue. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está dizendo? Senhor, não tem outro jeito. Se tiver outro jeito, arrume outro. Mas na mesma hora ele diz: seja feita a tua vontade. Renúncia. Esquece seu próprio interesse. Comprometa-se com Cristo, assim como ele se comprometeu com o Pai. Paulo ainda cita o exemplo de Timóteo. Se você olhar no capítulo de número 2, Paulo ele diz no verso 19, eu espero no Senhor Jesus enviar. Paulo, existia uma necessidade dele escolher alguns irmãos para enviar à igreja, para ver como é que estava a igreja, como é que estavam os irmãos, levar essa carta para eles. Só que Paulo estava no embate, quem é que eu vou enviar? E ele diz, eu vou enviar vocês Timóteo. Por que Paulo ia enviar Timóteo? Paulo ia enviar Timóteo porque no verso 20 ele diz assim, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam o seu próprio interesse e não os que são de Cristo. Quais são as características principais que a gente busca num verdadeiro discípulo de Jesus? Paulo está dizendo, aquele que não se preocupa em primeiro lugar consigo mesmo. Eu preciso enviar alguém aí, vou enviar quem? Não posso enviar qualquer pessoa, não posso enviar qualquer um desses que estão aqui, eu vou enviar Timóteo. Por que Timóteo? Porque ele não preocupa consigo mesmo, ele coloca vocês, a igreja, em primeiro lugar. Interessante essa característica que Paulo levanta. E ele fala ainda de outro, porque ele não pôde enviar Timóteo ainda, mas ele vai enviar outro, que é Epafrodito. Verso 25 diz, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro. Verso 30 diz, por que ele enviou Epafrodito? Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida, para suprir a ajuda de vocês. Não podiam me dar pessoalmente. Qual que era a característica dele? Ele quase morreu arriscando a própria vida. Comprometimento, disposição para obedecer ao Senhor a qualquer custo. Ok? Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Último exemplo aqui que Paulo cita Timóteo, Paulo mesmo, ele fala dele mesmo.
Filipenses capítulo 3, verso 7, um texto muito famoso. O que para mim era lucro, isso considerei como o quê? Perda. Por causa de quem? De Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Jesus renunciou à própria glória, Timóteo renunciou aos próprios interesses, Epafrodito arriscava a própria vida, e Paulo rejeitou o próprio conhecimento. Rejeitou o próprio conhecimento. Eu não quero saber de quem eu sou, não quero saber do nível intelectual que eu tenho. Eu considero isso tudo como perda. Por quê? Porque eu quero conhecer Jesus. Considero tudo como perda. Por quê? Por causa do conhecimento da sublimidade de Cristo. Paulo nos aconselha a seguir este mesmo exemplo. Exemplo esses que ele está citando aqui. No verso 17 do capítulo 3, ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Gente, aí você olha esse texto e diz assim: como eu posso imitar Paulo? Paulo está em outro nível. O cara falava 3 línguas, o cara conhecia a lei toda, o cara está em outro nível. Vírgula, ele considerou isso tudo como perda. A gente tem que parar de endeusar esses homens da Bíblia, porque eram homens como nós. Homens como nós. Tiago, ele vai falar de Elias, ele fala, homem das mesmas paixões que nós. Orou e por 3 anos não choveu. Quem aqui já orou para não chover? Hã? Talvez orou para chover, né? Ô Senhor, pelo amor de Deus, cai uma chuva aqui. Alguém aqui já teve essa audácia, gente? O que Paulo está dizendo, ó, sejam meus imitadores, e imitem os que andam também, juntamente com a gente. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia, olha para esses homens e diz, nunca que eu vou chegar nesse nível. Calma, gente, é homens como eu e você, agora com pequenas diferenças. Sabe qual que é a diferença? Não eram perfeitos, assim como eu e você não somos. Mas o que eles tinham de diferencial era uma característica: disposição no coração, capacidade de renunciar-se. Jesus não está nos chamando para ser perfeito, Ele está nos chamando para ter um coração ensinável. Eu sei, gente, eu sei o tanto que é difícil. Às vezes a gente chega naquele determinado momento e faz assim: e agora? Eu faço a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, e Deus também sabe, então Ele não nos pede perfeição, mas e um coração tratável? E um coração ensinável, aberto para aprender, e mesmo com limitações, aos poucos ir progredindo, ir crescendo, ir avançando no reino de Deus. O que não podemos é estacionar e dizer, tá bom assim, eu já sou um perfeito religioso, eu vou à igreja aos domingos e já está ótimo. O Senhor não nos quer como perfeitos religiosos, porque a religião vai te matar, como já tem matado a muitos. Ele não veio para nos trazer uma religião, Ele veio para nos trazer vida. E essa vida vai ser experimentada a partir da hora que você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui com o meu coração aberto. Eu quero ouvir a sua palavra e progredir nela, aprender a cada dia e colocar em prática. Gente, é um processo. O problema é que a gente para, joga logo no primeiro embate e já diz, não, tá bom, é difícil demais. Nossa, para servir a Deus não precisa disso. Aí a gente faz igual Jesus no jardim de 7 céus. Pai, não tem outro jeito não. É isso que o Senhor quer. Um coração aberto, disponível. Amém, gente? Vocês estão entendendo sim ou não? Qual que é a questão aqui? A questão que eu entendo por essa palavra, que eu entendo que o Senhor quer falar com a gente hoje, é que existe uma falta de compreensão muito grande, e de comprometimento também muito grande, a respeito da cruz de Cristo. A respeito da cruz de Cristo. Perguntas como, responda aí para você mesmo. O que significa essa cruz? Se alguém chegasse para você hoje, não cristão,
e chegasse para você que está há 10 anos na igreja e perguntasse, o que significa a cruz de Jesus? O que você responderia? Se alguém perguntasse para você assim, qual que é o efeito dessa cruz na nossa vida? Qual o efeito? Né? Agora, para que você responda para si mesmo, qual o meu nível de comprometimento com ela? Perguntas como essa, gente, veio à tona quando eu observei esse texto, e eu parei e fiquei assim, Senhor, realmente há uma falta de compreensão muito grande a respeito do significado da cruz de Cristo, porque cá entre nós, gente, as pessoas olham para a cruz de Cristo e só vê o quê? Prosperidade. Muitas pessoas olham para a cruz de Cristo e veem tudo, menos o que realmente ela significa, que é renúncia. Renúncia. E é o ponto central do Evangelho. Jesus está dizendo, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz também, porque você também tem uma. Pega ela e siga-me. Para onde é que eu vou, Senhor? Siga-me. Para onde é que eu vou, Senhor? Lá para o Gólgota, siga-me. Para onde é que eu vou? Eu vou morrer, siga-me. Para onde é que eu vou? Esquecer-se de mim mesmo, siga-me. A qualquer custo. Debaixo de chicotada naquele caminho, debaixo de zombaria durante aquele caminho, levando chute, murro, sendo cuspido, mas ele está olhando para os seus discípulos e diz, esse é o caminho, siga-me. Agora a gente quer andar com Jesus e ser aplaudido, quer andar com Jesus e ser elogiado. Gente, de vez em quando vem um elogio, de vez em quando vem uma palminha, glória a Deus, mas não é tudo. Sabe qual que é o auge do Evangelho? Quando eles olharem para você e dizer, rapaz, mas que crente chato, rapaz. Quando olhar para você e desprezar. Jesus falou sobre isso. Jesus falou, toma cuidado. Eles vão olharem para você, eles vão olhar para você e vão rejeitar vocês. E é nesse ponto que a gente quer chegar. A igreja nunca vai ser abraçada pelo mundo. O verdadeiro discípulo nunca vai ser abraçado pelo mundo. Nunca vai ser abraçado na família. Com certeza muitos crentes aqui já devem ter esses embates familiares, né? Nossa, pelo amor de Deus, chegou o crente da família. Ixi, ele vai começar a falar de Jesus. Vai acabar com a paz aqui agora. Nunca vai ser abraçado pela família, gente. Você sabe por que incomoda tanto? Você sabe por que o mundo despreza a gente? E vai continuar desprezando? Porque nós somos detentores da verdade. A verdade que confronta, mas é a verdade que liberta. Jesus diz, conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, não queira ser aplaudido, muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Jesus andou por aquele caminho e ele diz, siga-me, é por aqui que nós precisamos ir. É por aqui que nós precisamos nos comprometer. É por aqui que nós vamos chegar até o lugar de satisfação no Senhor. O lugar de morte para nós mesmos. Amém? Você está feliz ou não? Estou quase terminando, fica tranquilo. Com isso, gente, eu quero lembrar vocês, ou falar só sobre 2 elementos básicos, rapidinho da salvação. Só para refrescar a nossa memória e para sairmos daqui hoje tendo uma compreensão melhor, ou básica, do que significa aquela cruz, do que realmente ela faz em mim, do seu efeito em mim. Disse para vocês agora há pouco, guarde muito bem essa palavra. Alguém lembra qual que é? Pelo amor de Deus, me salva aqui, gente. Qual? Pelo amor de Deus, Deus abençoe você. Você sai daqui com uma porção dobrada hoje. Identificação, é só para ver se você estava prestando atenção mesmo. Identificação é um dos elementos básicos da salvação. Identificação. O que é identificação? É um aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu nossa posição de pecado. Isso é identificação. Isso é identificação. A fé nos coloca com Jesus na cruz. Muitas pessoas nunca pararam para observar isso.
Jesus morreu na cruz, aleluia, glória a Deus. Mas olha só, quando você aceita Cristo e deposita a sua fé nele, você está sendo colocado com ele lá, naquela cruz. A fé nos coloca com Jesus lá na cruz, crucificados com ele. O que significa isso? Agora você não vive mais para você mesmo, você vive para ele. Você foi crucificado para os pecados, agora você vive totalmente, integralmente para o Senhor. Crucificados com o Senhor Jesus, lá em Romanos 6,11 vai dizer isso. Assim consideráveis como mortos para o mundo e os pecados, mas vivos para Deus. Então a identificação é esse aspecto que me faz ter essa visão. Quando você olha para a cruz, você precisa se ver lá, crucificado com Jesus, no túmulo sepultado com Jesus. Aí você diz, irmão, o que você está dizendo? Jesus morreu por você, meu irmão, foi por você. Jesus não morreu por ele mesmo, ele morreu por nós. Então quem tinha que estar lá era quem? Só que quando eu assumo essa posição de fé no Senhor Jesus, eu estou me vendo lá. Não só estou me vendo, mas preciso me ver lá. Crucificado com ele, sepultado com ele, mas não termina aí. Ele também nos coloca nos céus com ele. À direita de Deus, ressuscitados com Cristo Jesus. Jesus morreu, sim ou não? Estou lá na cruz com ele. Jesus foi sepultado, sim ou não? Estou lá no sepultamento com ele. Ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai, sim ou não? Eu também estou lá com ele. Efésios capítulo 2, verso 4 diz o quê? Agora você está sentado à direita de Deus, nas regiões celestiais. Identificação. Se você não se vê dessa maneira, você nunca vai vencer a si mesmo. Porque quando você olha para Jesus e se vê lá naquela cruz, você vai entender, ele morreu. E ele renunciou a si mesmo. Eu também preciso me renunciar. Se você não se identificar por tudo que aquela cruz representa, você nunca vai conseguir ser um verdadeiro discípulo. Eu preciso olhar para a cruz e me ver lá, na morte, no sepultamento, na ressurreição. Tudo que Jesus fez foi em nosso lugar. Portanto, legalmente, quem foi crucificado naquela cruz foi quem? Eu e você. Eu e você. Nós que fomos crucificados lá. Nós que fomos sepultados. Nós que ressuscitamos. Hoje podemos bater no nosso peito e dizer o quê? Somos satisfeitos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Gente, isso é bom demais, isso é uma maravilha. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 4 diz, portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você quer isso, sim ou não? Mas você precisa olhar para aquela cruz e se ver lá. Último lugar, mas não menos importante, apropriação. Se a identificação é o ato de eu olhar para aquele sacrifício e me ver lá, a fé me coloca com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição. Existe também um aspecto da apropriação. A apropriação é o aspecto da fé que torna o quê? Tudo aquilo que o Senhor Jesus fez é meu. É meu. É meu tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou. Você olha, se identifica, você abre os braços e toma para si. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,12, é necessário tomar posse do que Deus nos dá, tome posse da vida eterna. Aproprie-se disso, gente. Aproprie-se disso, porque o que Ele fez foi por mim e por você no nosso lugar. Toma posse disso.
Toma posse disso. O que eu acho mais lindo nisso é o quê? É que não basta eu apenas reconhecer o que Jesus fez. É preciso eu ir lá e tomar posse do que é meu. É aceitar o convite que Ele nos faz. É olhar para o Senhor Jesus e dizer assim: ok, o Senhor fez isso por mim, você pagou os meus pecados, eu não quero apenas o perdão dos pecados, eu quero tudo que isso me faz ser satisfeito no Senhor, eu quero tudo que isso aí me dá, tudo que o Senhor fez, realizou, eu quero tudo. Agora muitas pessoas se contentam com o quê? O Senhor me perdoou, tá bom. Só? Porque o perdão dos pecados é só o primeiro degrau. Você quer parar aí? Tudo. Primeira coisa, tome posse do que é seu, salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, sim ou não? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes de Jesus, antes de você depositar a sua fé em Jesus, você estava caminhando a passos largos para o inferno, irmão. Você sabe o que é o inferno? É uma eternidade de tortura. Tá? O Senhor não criou o inferno para nós, seres humanos, criou para o diabo e seus anjos, porém, vai para lá todos aqueles que buscam os seus próprios interesses, em detrimento aos interesses do Senhor, que colocam a si mesmo em primeiro lugar, e não o Senhor, que ama a si mesmo em primeiro lugar, e não ama ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento. É o que o Senhor está dizendo, salvação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bênçãos, o Senhor nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, o Senhor nos deu. Fique de pé em nome de Jesus. Entenda isso, aproprie-se da salvação. Agora, você não precisa andar como um condenado. Tem hora que a gente olha para alguns crentes, irmão, ele está com a cara de condenado. Parece que ainda não abraçou a salvação. Você já viu algum crente assim, sim ou não? Você olha para o cara e fala assim: gente do céu, esse cara precisa conhecer Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O Senhor Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Tudo que o Senhor fez naquela cruz, nos beneficiando, Ele nos deu. Agora é só a gente tomar o quê? Posse. Sabe o que é uma coisa linda nisso aqui, gente? A nossa circuncisão é no Espírito agora. A nossa marca, o nosso sinal é no Espírito. Nós temos o selo do Espírito Santo. Ele é o nosso penhor, a garantia de que nós temos um dono, a garantia que o Senhor virá para nos buscar. Agora, sabe o que é mais lindo? Olha para cá, presta atenção. A Bíblia nos diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Lembra do que eu disse um pouco antes, que o Senhor Jesus, quando aceitou a proposta de vir aqui, ninguém quis, somente Ele, porque para vir aqui, tinha que enfrentar Lúcifer, Satanás, até então imbatível. Jesus veio, assumiu a bronca e venceu. Você sabe o que agora o Senhor nos diz? Esse aí que antes era imbatível, agora não tem mais nenhum poder sobre vocês. Quando o diabo olha para você, ele não vê mais aquela marca física no corpo, mas ele olha para o Espírito e diz: esse aí pertence a ele, eu não posso tocar. Você está guardado, você está protegido. Jesus, ele veio e nos arrancou, e quando diz essa palavra, diz exatamente com o sentido de violência. Nos arrancou do mundo das trevas e nos fez transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio e diz: me dá isso daqui, diabo, me dá isso daqui, Satanás, isso não te pertence, eu comprei, eu conquistei. Se hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor, sendo igreja, hoje somos igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus comprou, Ele conquistou isso. E a palavra do Senhor nos diz que Ele está nos preparando para um dia estarmos diante dEle. Um dia estarmos diante dEle. E mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta tribulação, o Senhor vai dizer: vem benditos para o reino de meu Pai. Eu espero ouvir isso. Você também, sim ou não? Feche seus olhos, comece a orar.